Você já sentiu que as verdades sobre as quais construiu sua vida eram, na realidade, fragmentos incompletos? Já sentiu essa dissonância cognitiva, essa dor surda no peito ao tentar ser uma pessoa espiritual e, ao mesmo tempo, uma pessoa funcional na sociedade? Ensinaram-nos que devemos escolher: ou você se retira para a montanha para meditar e flui com o tal, ou fica na cidade, cumpre seus deveres e se submete às normas, ou liberdade ou responsabilidade, ou o espírito ou o mundo. Essa divisão te rasga, faz você se sentir culpado quando descansa e vazio quando trabalha. Você vive partido em dois. Mas, e se eu te dissesse que essa divisão é uma mentira histórica? E se eu te dissesse que há apenas algumas décadas, em 1993, a Terra se abriu na China para nos devolver uma verdade que estava oculta há 2.300 anos? O que encontraram na tumba de Godian não foram apenas objetos, foi o elo perdido da consciência humana. Textos de bambu que contradizem tudo o que acreditávamos saber sobre o taoísmo e o confucionismo. Textos que demonstram que, na origem, a paz interior e o dever social não eram inimigos, mas amantes. Nos próximos minutos, você não vai apenas conhecer um achado arqueológico. Você vai descobrir como essa antiga cápsula do tempo tem a chave para curar a fratura que você sente hoje mesmo em seu coração. Prepare-se, porque o que você sabia sobre o tal está prestes a mudar. Se você busca paz neste mundo ruidoso e sente que é hora de unir as partes quebradas da sua história, deixe um obrigado nos comentários ou um simples gostei. Esse pequeno gesto, humilde e silencioso, ajuda esta mensagem a chegar a mais 10 almas que, como você, precisam curar essa ferida hoje. Para entender por que sua alma se sente dividida hoje, devemos viajar primeiro ao lugar onde a verdade foi enterrada. Imagine o ano de 1993. Estamos na aldeia de Godian, na província de Hubei, China. Não é um lugar de palácios dourados, mas de campos de cultivo e terra vermelha. É outubro. O ar é úmido e frio. Ladrões de túmulos, movidos pela ganância e pelo desespero, dinamitaram a entrada de um antigo monte. Abriram uma ferida na terra. Mas não conseguiram levar tudo. Quando os arqueólogos chegam, alertados pelo estrondo, encontram um caos de lama e água. O lençol freático subiu. A tumba está inundada. Lá, flutuando na lama, ou incrustados no lodo como costelas de um esqueleto esquecido, encontram algo que vale mais que ouro ou jade. São tiras de bambu. Centenas delas, enegrecidas pelo tempo, frágeis como a pele de um ancião. Estão cobertas de caligrafia antiga, o estilo de escrita do reino de Shu, um reino de xamãs, poetas e guerreiros que existiu antes de a China ser um império unificado. Os arqueólogos as limpam com pincéis de pelo de coelho, prendendo a respiração. E quando começam a ler, o mundo acadêmico treme. Porque o que leem são versões do Tao Te Ching, o livro de Lao Tse. Mas são versões que ninguém jamais havia visto. São diferentes, são mais curtas. E o mais impactante, não odeiam o mundo, não atacam a moral, abraçam a humanidade. Mas para entender o poder desses bambus, não podemos ficar em 1993. Devemos fechar os olhos e ir mais para trás. Muito mais para trás. Estamos no ano 300 a.C. É o período dos reinos combatentes. O mundo está em chamas. 7 reinos lutam pela supremacia total. O sangue rega os campos de arroz mais que a chuva. É uma era de terror, onde a vida humana vale menos que uma moeda de cobre. No meio desse caos, na capital do reino de Shu, vive um homem. Vamos chamá-lo de Mestre Shen. O Mestre Shen é velho. Sua barba é branca e rala, como a névoa que cobre o rio Yangtze ao amanhecer. Shen não é um general nem um rei. É o tutor do príncipe herdeiro. Seu trabalho é ensinar ao futuro rei como ser humano em um mundo de bestas.
Shen está morrendo. Ele sente em seus ossos que doem com a umidade. Sabe que seu tempo está acabando, e sabe algo mais terrível. O reino de Qin, o reino dos guerreiros de terracota, o reino da lei brutal e da guerra total, aproxima-se do oeste. Qin quer queimar os livros. Qin quer unificar o mundo sob a espada, apagando a sutileza, apagando a poesia, apagando a alma. Shen tem uma biblioteca. Não são livros de papel, pois o papel ainda não existe. São rolos pesados de tiras de bambu amarradas com fios de seda. Uma noite, enquanto a tempestade açoita as telhas de seu pavilhão, Shen chama seu discípulo mais jovem, um rapaz chamado Wei. Wei entra tremendo. O quarto cheira a medicina herbal, a artemísia queimada e a tinta seca dos textos. Mestre, diz Wei, curvando-se até que sua testa toque a esteira de palha. Os médicos dizem que deveis descansar. Shen tosse, um som seco e áspero. Nega com a mão ossuda. O descanso é para os mortos, Wei, e em breve terei muito disso. Mas antes, devemos fazer uma mala. Uma mala, mestre? Vais fugir? Pergunta Wei, esperançoso. Não eu. Meu espírito fica. Mas minha verdade deve viajar para debaixo da terra. Ajuda-me. O mestre Shen aponta para um baú de madeira laqueada, decorado com fênix e dragões dançantes. Traz os textos, ordena Shen. Mas não todos, apenas os essenciais. Apenas os que o mundo precisará quando acordar do pesadelo que se aproxima. Wei começa a trazer os rolos. Traz os textos de Confúcio, que falam dos rituais, do respeito aos pais, da lealdade. Traz os textos sobre música, e então hesita. Em sua mão tem um rolo diferente. É o texto do velho mestre, Lao Tse. Na época de Wei, as escolas filosóficas já começavam a brigar. Os seguidores de Confúcio diziam: você deve servir à sociedade, cumprir seu papel, ser reto. Os seguidores do Tao começavam a dizer: a sociedade é uma prisão, quebre as normas, fuja para a floresta, esqueça a moral. Wei segura o rolo de Lao Tse e olha para o mestre. Mestre, diz Wei com voz trêmula, devo guardar este também? Dizem que o velho mestre Lao desprezava os rituais que vós ensinais. Dizem que o Tao e o dever são inimigos. Se guardarmos os textos de Confúcio, não contaminaremos a pureza do Tao com eles? Não são água e óleo? O mestre Shen sorri. É um sorriso triste, cheio de dentes faltando e sabedoria infinita. Faz um gesto para que Wei se aproxime. Escuta, pequeno Wei. Essa guerra que vês lá fora, entre os reinos de Qin e Shu, essa guerra também está ocorrendo na tua mente. Acreditas que deves escolher entre ser bom com os outros ou ser livre em teu espírito. Acreditas que a virtude, De, é uma corrente e que o Tao é a fuga. Shen toma o rolo de bambu das mãos de Wei, acaricia-o como se fosse a pele de um amante. Este texto que tenho aqui não é o que recitam os eremitas loucos que cospem nos reis. Este é o texto original. O texto antes da ferida. Shen desenrola as tiras de bambu. A luz da lâmpada de óleo ilumina os caracteres verticais. Lê, Wei, lê aqui. Wei aproxima a lâmpada e lê com dificuldade. Corta com a sabedoria, descarta a inteligência, e o povo se beneficiará 100 vezes. Continua, sussurra Shen. Corta com a hipocrisia, descarta o artifício, e o povo voltará à piedade filial e ao amor. Wei para, confuso. Mestre, ouvi recitar este verso no mercado, mas diziam: corta com a benevolência, Ren, descarta a justiça, Yi. Diziam que Lao Tse odiava a benevolência e a justiça. Mas aqui diz que cortemos com a hipocrisia. Exato, diz Shen, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. O mundo está se tornando rígido, Wei. Os que virão depois de mim
quererão separar o céu da terra. Quererão dizer que para ser espiritual deves odiar a humanidade. Quererão dizer que a moral é oposta à natureza. Por isso mudarão as palavras. Onde o velho mestre escreveu hipocrisia, eles escreverão benevolência para atacar os confucianos. Criarão uma guerra filosófica onde só havia unidade. O mestre Shen tosse violentamente de novo. Wei lhe oferece água, mas ele recusa. Devemos enterrar estes textos juntos, Wei, na minha tumba. Colocaremos ao lado o livro dos ritos e o livro do Tao. Colocaremos o texto do grande que gerou a água. Vamos colocá-los juntos para que durmam abraçados. Porque a verdadeira espiritualidade não é fugir do mundo, Wei. É trazer o céu à terra através da tua humanidade. Shen agarra o pulso de Wei com uma força surpreendente. Chegará um dia, Wei, talvez dentro de 1000 anos, talvez 2000, em que os homens esquecerão isto. Criarão máquinas que pensam e esquecerão como sentir. Se conectarão com fios invisíveis a todo o mundo, mas não saberão falar com seu vizinho. Acreditarão que o sucesso é acumular coisas e que a paz é uma pílula ou um retiro de fim de semana. Sentirão uma dor terrível no peito, a dor da separação. Nesse futuro distante, a terra se abrirá. A água, que é o símbolo do Tao, protegerá estes bambus, e quando os tirarem à luz, lembrarão. Lembrarão que a benevolência nasce do Tao, que a justiça é a forma do Tao na sociedade, que não há dois caminhos, só há um, o grande Wei, com lágrimas nos olhos, coloca os rolos de bambu no baú. Coloca o Lao Tse junto aos textos confucianos. O cheiro do bambu verde e da tinta se mistura com o cheiro de terra molhada. Dias depois, o mestre Shen morre. Wei cumpre sua promessa. Organiza um funeral modesto, de acordo com os tempos de guerra. Cava fundo na terra de Godian. Coloca o corpo de seu mestre e, ao seu lado, o baú com os livros. Sela a tumba com camadas de argila branca e carvão para protegê-la da umidade. Wei fica de pé sob a chuva, olhando o monte de terra. Ao longe, os tambores de guerra do exército de Qin ressoam. O fim de sua era se aproxima. Mas Wei sorri entre lágrimas. Porque sabe que plantou uma semente de bambu que levará 23 séculos para brotar. Em 1993, quando os arqueólogos leram esses bambus, ficaram mudos. Durante séculos, tínhamos lido o Tao Te Ching, o texto recebido, o que você pode comprar hoje em uma livraria. E líamos frases como: abandona a benevolência, descarta a justiça. Parecia que Lao Tse nos dizia que a moralidade humana era lixo, um estorbo para a iluminação. Mas o texto da tumba de Godian, o texto que o mestre Shen, ou quem quer que fosse o ocupante da tumba, guardou com tanto amor, diz algo muito diferente. Em Godian, o Tao não ataca a humanidade. Em Godian, o Tao é a fonte da humanidade. No capítulo 19 do texto de Godian, não diz abandona a benevolência. Diz abandona a falsidade. Não nos pede para deixar de ser bons. Nos pede para deixar de fingir que somos bons. Essa descoberta mudou tudo. Mostrou-nos que a guerra entre ser espiritual e ser social foi uma invenção posterior, uma distorção criada por escolas rivais que queriam ter razão. O bambu de Godian nos sussurra que sua natureza humana, suas emoções, seus relacionamentos, seu trabalho, seu dever com sua família, não são obstáculos para sua paz. São o campo de treinamento onde o Tao se manifesta. A história do mestre Shen e seu discípulo Wei é uma parábola do que aconteceu com todos nós. Enterramos nossa integridade sob camadas de dogma, de deverias, de ou isto ou aquilo. Acreditamos que para ser livres, tínhamos que deixar de amar ou de nos comprometer. Mas a terra se abriu, o bambu falou, e sua mensagem é para você hoje. Agora, respire. Deixe que a história do mestre Shen se assente em sua mente. Talvez você esteja se perguntando: bela história,
Mas o que tem a ver uma tumba de 2.300 anos atrás com minha ansiedade de hoje, com meu trabalho estressante, com meus problemas de casal? Tem tudo a ver, porque a doença que esses textos curam é a doença da fragmentação. A psicologia moderna chama isso de dissonância cognitiva ou conflito de valores. É a dor que você sente quando acredita que seu eu verdadeiro está em guerra com seu eu social. Vivemos em uma cultura que, curiosamente, repetiu o erro dos séculos posteriores a Godian. Vendem-nos a ideia de que, para estar bem, você precisa escapar. Largue seu emprego e vá para Bali. As pessoas são tóxicas, afaste-se de todos. Não se apegue a nada, seja frio como uma rocha. Essa mentalidade cria um sofrimento imenso, porque você ama sua família. Você quer fazer um bom trabalho. Você vive em sociedade. Ao te dizerem que isso é anti-espiritual ou anti-tal, você se condena a viver em uma guerra civil interna. Os textos de Bambu de Godian nos trazem 3 remédios urgentes para a sua vida moderna. Escute bem, porque você pode aplicá-los amanhã mesmo ao acordar. Remédio 1. A integração da virtude, D, e o fluxo, Tao. Nas versões tardias do taoísmo, às vezes parece que a virtude é algo artificial, mas em Godian o texto diz: a natureza humana é o mandato do céu. Aplicação prática. Amanhã, quando for para seu trabalho ou cuidar de sua família, não veja isso como um fardo que te afasta do seu centro. Mude a perspectiva. Aquele relatório que você escreve, aquele jantar que prepara, aquela paciência que tem com seu filho que chora, isso é o Tao, não é um obstáculo, é a prática. O Bambu de Godian nos ensina que ser bom, benevolente, Ren, não é uma regra imposta de fora. É o que flui naturalmente de você quando está conectado. Não busque a paz fora de suas responsabilidades. Busque a paz dentro da execução impecável e amorosa dessas responsabilidades. Isso é Wu Wei, ação sem esforço, aplicado à vida real. Remédio 2. A autenticidade sobre a forma, adeus à hipocrisia. Lembre-se da mudança-chave. O texto não diz abandona a justiça, diz abandona a falsidade, artifício. Aplicação prática. A dor que você sente não vem de ser amável, vem de fingir que é amável quando por dentro está gritando. Isso é o que drena sua energia, seu Qi. Amanhã, pratique a honestidade radical, mas suave. Se está cansado, não sorria falsamente para agradar. Diga: hoje estou com pouca energia, preciso ir mais devagar. O Tao de Godian pede que você seja real. A máscara social é o que te mata, não a sociedade em si. Quando você tira a máscara do funcionário perfeito ou da mãe perfeita e simplesmente é, você se alinha com o grande um. E, curiosamente, quando você é autêntico, torna-se mais benevolente e justo sem esforço. Remédio 3. O Taiyi, o grande um, como curador do conflito. Na tumba de Godian também foi encontrado um texto chamado O Grande Um Gera a Água. Fala de como tudo nasce de uma unidade primordial e volta a ela. Aplicação prática. Olhe para sua vida hoje. Vê inimigos. Vê meu chefe contra mim, meu dever contra meu desejo. Essa visão dualista é a raiz da sua ansiedade. O ensinamento do Bambu é que a água toma a forma do recipiente sem deixar de ser água. Você pode tomar a forma de um funcionário, de um pai, de um cidadão, sem deixar de ser espírito infinito. Você não precisa quebrar o recipiente, sua vida, para encontrar a água, sua alma. Só precisa lembrar que você é a água fluindo através dessa forma temporária. O exercício para amanhã. Proponho um desafio baseado na sabedoria de Godian. Amanhã, escolha uma atividade mundana que normalmente te cause rejeição ou tédio. Lavar a louça, dirigir no trânsito, uma reunião de trabalho. Em vez de resistir mentalmente, em vez de pensar,
queria estar em outro lugar, diga a si mesmo: este é o meu ritual. Esta é a minha conexão com a Terra. Através deste ato, manifesto minha humanidade. Faça-o com a reverência do mestre Shen enterrando os livros. Faça-o com atenção plena. Você verá como, de repente, a divisão entre o sagrado e o profano desaparece, e nesse silêncio encontrará a energia que achava ter perdido. 5. Encerramento e inscrição. 32 rezo. 35 é 0. A descoberta da tumba de Godian não foi um acaso. Foi uma mensagem enviada através do tempo para uma era, a nossa, que esqueceu como ser humana. Lembraram-nos que não somos máquinas, não somos papéis, mas também não somos fantasmas que devem fugir do mundo. Somos a ponte entre o céu e a terra. Somos a benevolência feita carne. Somos o tal respirando. Não deixe que ninguém te diga que deves destruir tua vida para encontrar teu espírito. Tua vida, com todo o seu caos, suas dívidas e seus amores, é o templo. Limpa-o, habita-o, ama-o. Repita comigo este mantra para selar esta verdade em teu subconsciente. Não há nada para buscar fora. Minha humanidade é meu caminho. No centro da minha vida, encontro a calma eterna. Se você sentiu como os velhos nós da sua mente se afrouxavam com esta história, se quer continuar desenterrando tesouros antigos para fortalecer seu espírito moderno a cada semana, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, além do Yin e do Yang. Não faça por obrigação. Faça se sua alma ressoar com a busca de uma verdade que não divide, mas une. Junte-se a nós nesta jornada. A tumba se abriu e o caminho acaba de começar. Obrigado por ser e obrigado por estar.